No resumo de filmes de hoje, Ana é uma advogada do direito das crianças e dos adolescentes. Acostumada a lidar com jovens complicados, ela não tem muitas dificuldades para criar laços com seu enteado Gustavo, filho do primeiro casamento de seu marido Peter, que acaba de se mudar para sua casa. E se você já gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Você não imagina como isso ajuda a continuar com o projeto. O filme começa com uma mulher chamada Ana voltando de um passeio com o seu cachorro. Ela vê seu marido Peter prestes a sair e pergunta onde ele está indo. Peter responde que um policial de Estocolmo ligou para ele e disse para ele ir até lá. Ela diz que ela pode deixá-lo no aeroporto, mas ele diz que ele vai pegar um táxi. A próxima cena muda para Peter trazendo seu filho adolescente, Gustavo, de seu primeiro casamento para se encontrar com Ana. Peter apresentou Gustavo a Ana. As gêmeas Frida e Fanny dão as boas-vindas ao meio-irmão com presentes, mas Gustavo parece um pouco desconfortável com isso. Então vemos Ana com sua irmã em um salão de beleza discutindo sobre Gustavo. Ela diz a ela que seu enteado foi expulso de sua escola anterior e ele vai continuar sua escola aqui e morar com eles. Sua irmã também diz a Ana que ela deveria visitar de vez em quando sua mãe. Quando Ana está limpando o quarto de seu enteado, Gustavo voltou do banheiro sem camisa. Aproveitando a situação, Ana sorri e provoca ele. Então ela sai do quarto. Quando Ana volta de uma caminhada, ela ouve Gustavo discutindo com seu pai, dizendo que ele não quer mais morar com ele e quer viver uma vida independente. Mais tarde, naquela noite, Peter diz a Ana que ele acha que será melhor para Gustavo ficar em um internato, mas Ana diz a Peter para dar ao filho algum tempo para se ajustar a esse novo ambiente. Um dia, quando Ana volta da academia, ela descobre que sua casa foi roubada, e ela chama a polícia para relatar o roubo. Depois que os dias passam, Ana descobriu que foi Gustavo quem roubou sua casa, e ela diz a Gustavo que ela é a prova de que foi ele. Ela também diz a ele que, como ele já tem registros na polícia, ela vai desistir de preencher o relatório, e em troca ela pede a Gustavo para ficar mais com a família, passando mais tempo com as gêmeas como irmão. E ela também pediu a ele para se controlar um pouco. Gustavo concorda com sua sugestão e sai. Gustavo então começa a falar e se relacionar com suas meias-irmãs, e Ana olha para eles e sorri. Mais tarde, naquela noite, Gustavo traz sua namorada e apresenta ela para Ana. Quando Ana volta para o seu quarto, ela ouve Gustavo e sua namorada fazendo amor. Então, ela se olha no espelho e toca ela mesma, dizendo que ainda é jovem e bonita e seu corpo ainda é sólido como a namorada do Gustavo. Mais tarde, quando Peter volta, ela também faz amor com Peter naquela noite. No dia seguinte, Ana, Gustavo e as gêmeas vão para um acampamento perto de um lago. Enquanto Gustavo está nadando com suas meias-irmãs, ele vê Ana sentada sozinha. Então, ele pediu para Ana juntar-se a eles, mas ela respondeu que ela está muito velha para isso. Depois de um tempo, Ana se juntou a eles, e eles começam a brincar com a água. Naquela mesma noite, enquanto todos estão dormindo, Ana oferece cerveja a Gustavo. E enquanto eles estavam conversando, Ana viu a tatuagem no braço de Gustavo. E ela pediu para fazer o mesmo no braço dela. Gustavo diz a ela que seu pai vai repreendê-lo. Então ele tatuou o braço dela com apenas 3 pequenos pontos. Ana então diz a ele que gostou muito. A cena então muda para a família brincando de esconde-esconde. Enquanto Ana estava se escondendo, Gustavo de repente aparece por trás e a toca no ombro, e ela sente algo que ela não sentia por muito tempo. Mais tarde naquela noite, Ana não conseguia parar de pensar em seu enteado. Então ela vai para o quarto do enteado e beija ele, fazendo amor com ele. No dia seguinte, Ana vai à loja de informática e ela pediu ao vendedor para lhe mostrar o melhor notebook, e ela comprou o melhor notebook para dar ao seu enteado. Quando Ana diz a Peter que ela comprou um computador para Gustavo, Peter não pôde acreditar, então ele sorri e agradece Ana por pensar em Gustavo como seu próprio filho. Ana vê Gustavo do lado de fora da casa falando ao telefone. Ela então chama Gustavo e o leva para o banheiro e começa a fazer amor. Enquanto eles estão curtindo no banheiro, eles ouvem Peter voltando. Então Ana sai correndo do banheiro e age naturalmente. Os dois então vão para a floresta e continuam fazendo amor por lá. Se passam vários dias agora e eles continuam suas relações secretamente. Enquanto eles estão gastando seu tempo juntos, eles começam a gravar suas conversas por diversão. E Gustavo pergunta quem foi a primeira pessoa que ela teve relações físicas. E ela respondeu que era com alguém que ela não deveria ter feito, pois foi um erro. E Gustavo pergunta então, assim como você e eu? Ela diz que sim e sai. Na cena seguinte, eles estão comemorando o aniversário das gêmeas. Ana entra para pegar comida e Gustavo a vê e a segue. Ele a para e a beija. Enquanto eles estão se beijando, Ana vê sua irmã olhando para eles. Sua irmã fugiu imediatamente da cena. Ana então vai atrás de sua irmã e diz a ela para não contar a ninguém. Sua irmã está com nojo de falar sobre o que ela viu, e ela sai da festa. Após o incidente, ela percebeu que ela precisava terminar a relação.
No dia seguinte, ela pede a Gustavo para encontrá-la na floresta. Ela diz a ele que todas as coisas têm um fim e é hora da relação deles acabar. Gustavo, sem dizer nada, saiu de cena. Enquanto Ana está malhando, Peter conta a ela que Gustavo aparece fora ultimamente, e ele diz a ela que ele vai tentar levar Gustavo para a cabana por alguns dias e passar um tempo juntos e descobrir por que seu filho está agindo estranho. Depois de alguns dias, quando Ana retorna do trabalho, ela vê que Peter e Gustavo voltaram da cabana. Depois que as gêmeas estavam dormindo, Peter pediu a Ana para se sentar ao lado dele. Ele diz a ela que Gustavo concordou em ir ao internato. Ele também diz a ela que Gustavo revelou que eles tinham um caso secreto. Ana age surpresa e diz a Peter que ele está mentindo, e ele está fazendo isso como uma vingança por sua mãe, porque Ana roubou seu pai de sua mãe. Ana então começa a arrumar suas coisas, dizendo que vai sair de casa e não quer viver com um menino psicopata. Peter tentou impedi-la, dizendo que sua mente está enlouquecendo e não sabe em quem acreditar. Ela ia dizer a ele até que seu filho roubou sua casa, mas ela não disse a ele porque estava com medo que ele o expulsasse de casa. Peter então diz a ela para não ir e discutem a situação com calma, e então ele abraça ela. Depois disso, Ana entrou no quarto de Gustavo, procurando a fita de gravação que eles tinham feito juntos. No dia seguinte, os três se sentam juntos na sala. Peter diz a Gustavo que sua acusação a Ana é muito grave, e ele nunca deveria mentir sobre esse tipo de coisa. Gustavo fica chocado ao ouvir isso e ele enfrenta a Ana e pergunta se ela não vai falar nada. E Ana pergunta a Gustavo por que ele está fazendo isso com ela. Ana se levanta e diz a Gustavo que ela o ama como seu próprio filho. Gustavo então cospe no rosto dela e sai de cena. Gustavo está colocando suas malas no porta-malas e está indo morar com sua mãe. As gêmeas correm e o abraçam e se despedem. Um dia, quando chega em seu local de trabalho, ela encontra Gustavo sentado em uma cadeira esperando por ela. Ela leva Gustavo para seu escritório. Gustavo então pede a ela para contar a verdade a Peter, ou senão ele vai denunciar a polícia. E Ana diz a ele que ninguém vai acreditar nele com o registro que ele tem em seu passado. Ela diz a ele para superar isso e seguir em frente. Uma noite, quando Ana está trabalhando até tarde deitada em sua cama, ela ouve alguém batendo na porta. Quando Ana chega à porta, ela vê Gustavo. Gustavo diz a ela que ele quer conversar com seu pai pela última vez, mas Ana se recusa a deixar ele entrar na casa. Gustavo tenta beijá-la, mas ela empurra ele e diz para nunca mais voltar novamente. A cena muda e é exatamente como vimos no início do filme, onde Ana pergunta a Peter onde ele está indo, e dizendo a ele que se ele quiser, ela pode levar ele ao aeroporto. E vemos que Peter voltou de Estocolmo. E quando Ana pergunta o que aconteceu, ele diz a Ana com lágrimas que Gustavo foi encontrado morto na floresta por um caçador. E ele também foi informado pela polícia que ele desistiu de sua vida e ficou sentado na neve até ser congelado. Mais tarde naquela noite, quando eles estavam se aprontando para dormir, Ana diz a Peter que não foi culpa dele. E quando ela se levanta e tenta dizer a verdade, Peter empurra ela para a parede cobrindo sua boca, e diz a ela para não dizer nada e ir embora. O filme acaba por aqui. Obrigado por assistir e sinta-se à vontade para deixar seu comentário sobre o filme.